Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas foi uma Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado halal, mais especificamente sobre as exportações de frango abatidos nessa modalidade em que o Brasil desponta aí como um dos principais no mundo. E quem está aqui hoje para conversar com a gente sobre esse assunto é o Omar Chaine, que é gerente de relações internacionais da Sedial Halal. Seja muito bem-vindo, Omar. Olá, Letícia. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Omar, esse primeiro semestre de 2021, de acordo com as informações da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil fechou 942 mil toneladas de frango abatido na modalidade halal exportadas. O que esse número significa para um primeiro semestre de um ano que a gente segue numa pandemia, né, não só no Brasil, né, mas, enfim, mundialmente, a gente ainda tem esse cenário pandêmico? Sim. Letícia, halal, primeiramente queria falar um pouquinho sobre o halal. Halal é uma palavra árabe que significa lícito, permitido, e até outro sinônimo que significa confiável. Então, tudo aquilo que é halal é confiável e automaticamente passa a ser lícito e permitido para consumo. Então, o abate halal é um abate exigido para todo muçulmano, qualquer produto de origem animal, deve ser feito o abate adequado da maneira halal pelos conceitos islâmicos, né? Uma faca bem afiada, cortando as vias jugulares, traqueias, carótidas, e é interessante mencionar que o animal deve estar vivo na hora da degola. Você não pode degolar um animal que já foi morto pelo atordoamento ou qualquer outra maneira. Então, só para explicar antes de entrar mais no assunto sobre o que é o halal. Então, depois que a gente já sabe o que é halal, a gente entra no mercado halal. O mercado halal é um mercado gigantesco. É um mercado que cresce de 15% a 20% por ano. A estimativa é que o mercado halal em 2024 chega a movimentar 3,4 trilhões de dólares. E o que isso significa? O Brasil hoje é o principal exportador halal no mundo. O Brasil exporta mais que o dobro do que o segundo lugar, que é a Austrália. E destacando sempre a proteína animal, a carne de frango. O Brasil é o principal produtor ou fornecedor de carne de frango halal no mundo. O Brasil é muito forte nisso. O Brasil faz isso com uma maneira que nenhum outro país consegue fazer. O Brasil tem o luxo de poder escolher para quem quer vender, entende? Porque todo país no mundo, eles procuram dar preferência sempre para a proteína animal brasileira, devido à qualidade da carne, a rastreabilidade que o frango tem, os insumos que são utilizados, a ração que é utilizada para alimentar esses animais. Então, mundialmente falando, todo mundo sabe que o Brasil é excelente no abate halal. Então, todo mundo prefere, lógico, a carne brasileira. Sendo assim, se não conseguir, eles vão procurar outras alternativas. Então, o Brasil, ele é perfeito, ele é assim, é um país a ser seguido em questão de abate halal. E, lógico, devido à pandemia, esses números caíram no ano passado e esse ano, né? Óbvio isso, vários países árabes e muçulmanos, principalmente do Oriente Médio, o principal exemplo é a Arábia Saudita, que sempre foi o principal comprador de carne halal no Brasil, fechou a Arábia Saudita devido à pandemia. Então, devido à peregrinação na Meca, não houve a saída de mais fiéis para a Arábia Saudita, o que acaba impactando negativamente na exportação. Então, talvez esses números tenham caído, mas a tendência é que volta a crescer muito mais, de uma maneira muito rápida, por vários fatores. Principalmente agora, nós estamos à porta da Expo Dubai, que vai durar 6 meses, a exposição em Dubai. Nós temos a GoFood no ano que vem, que vai acontecer em fevereiro. E nós temos a peregrinação na Meca, que vai acontecer em mais ou menos mês de junho, ou um pouco antes. Então, certos aspectos, certos fatores externos que façam com que esses países árabes procuram o Brasil, como sempre procuraram, por ser uma fonte de produto saudável e seguro. E, com certeza, esses números, a tendência é que esses números aumentem e, quem sabe, a gente não consegue quebrar novos recordes de exportação nos próximos tempos, nos próximos meses.
E Omar, nesse ano, no mês de maio, a gente teve aí uma questão com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita embargou as importações de 11 plantas frigoríficas de abate de frango halal brasileiras, cerca de metade, né, das plantas que eram habilitadas a exportar para o país. Mas ainda assim, no balanço que a gente tem aqui da BPA, a Arábia Saudita, entre os países que importam o frango halal, foi o que mais importou nesse primeiro semestre. Então, o que significa, mesmo com esse embargo, houve também uma tentativa de reduzir o shelf time, né, o tempo de prateleira do frango importado, aí não só do Brasil, de outros países também que embarcam em direção à Arábia Saudita, de reduzir, então, esse prazo de validade de 1 ano para 3 meses, algo que já foi descartado. Então, o que acontece? O que essa movimentação causou? A gente tem todos esses entraves, né? Mas, ao mesmo tempo, então, tem a Arábia Saudita como líder das importações de frango halal brasileiro. Olha, eu resumo tudo isso que você falou, Letícia, que eles não conseguem deixar de comprar o frango brasileiro. Por mais que eles tentam e fazem de tudo, isso seria quase impossível, porque a Arábia Saudita é um país muito seco, um país muito quente. A gente sabe que o frango precisa no local frio, né? Então é quase impossível, é quase inviável chegar e falar, não vou mais comprar do Brasil, vamos fabricar tudo aqui na Arábia Saudita. Isso é impossível. Tanto que eles estão começando, vários frigoríficos estão abrindo plantas lá na Arábia Saudita para começar a iniciar esse processo de eles mesmos produzirem, criarem o animal e fazer o abate lá e não depender mais de exportação. Mas isso daqui eles não tem como, eles podem tentar diminuir ou reduzir, mas não podem cortar de vez. O Brasil, que nem que eu falei, é o principal, tudo aqui no Brasil faz com que o Brasil sempre melhore a qualidade. Então, assim, o Brasil é um dos únicos, um dos poucos países que conseguem atender toda a legislação, todas as normativas halal, seja lá qual for o país. As mais exigentes que existe, a Arábia Saudita é considerada um dos principais, um dos mais exigentes países, não aceita atordoamento, a ração tem que ser uma ração verde, não pode ter nada de origem animal na ração, enfim, várias outras questões. O Brasil consegue atender isso com uma facilidade que qualquer outro país não consegue. Então, por mais que eles queiram cortar, ou não cortar, mas reduzir a exportação do Brasil, desculpa, a importação do Brasil, eles não vão conseguir, né? Devido a esses fatores. E também a Arábia Saudita, é que nem que eu falei, a quantidade de frango que é consumido lá é muito grande. Eu não sei exatamente hoje o número correto, mas eu sei que em 2018 a Arábia Saudita comprava do Brasil todo dia 1 milhão de frango. Lógico, esse número reduziu agora, mas para você ver o quanto eles compram, quanto é consumido frango brasileiro. Eu digo só do Brasil, eu não sei dos outros países. Então a quantidade é muito grande mesmo. Eles estão tentando fazer com que a própria indústria lá na Arábia Saudita, tentar movimentar, agitar um pouco a indústria local de lá, conseguir oferecer trabalho para a população local. Porém, é um processo muito demorado e eu não confio, não acredito que isso vai dar 100% certo pela qualidade, assim, pelo clima daquele país. É um país muito seco, um país muito quente, que o frango não consegue viver, então teria um custo muito alto se você for ter que colocar ar-condicionado nas granjas e tal, vai levar muito custo e não compensaria mais comprar frango brasileiro, além de ser que o frango brasileiro é reconhecido como um frango excelente. Então, o pessoal lá na Arábia Saudita, eles, quando você fala que é do Brasil, na hora eles perguntam, né? O frango sadia, ele é halal mesmo? Como que acontece o abate? Você garante para mim? Eu já conheci várias pessoas que não comiam frango e depois que eu conversei, que mostrei alguns vídeos, eles passaram a confiar e passaram a comer frango, porque eles tinham essa dúvida se realmente é frango halal, se o abate é halal ou não. Então, assim, o nosso serviço como certificação, de divulgar essa questão e garantir ao consumidor muçulmano, consumidor árabe especificamente, e muçulmano em geral, que o frango realmente é um frango halal, que atende todos os conceitos religiosos exigidos pela jurisprudência islâmica ou pela legislação desses países que estão comprando. Então, tudo isso favorece com que o Brasil continue sempre exportando proteína animal, frango, e a tendência realmente é que esse número aumente. Teve talvez uma queda, se você for comprar nos últimos 2 anos, mas isso a tendência é que aumenta porque não vão conseguir isso que aconteceu em março ou em abril, né, que teve alguns frigoríficos que foram barrados, né, podemos dizer assim. Realmente isso aconteceu porque eles estão tentando se depender de si mesmo, né, e não comprar muito de fora, mas a gente sabe que isso aqui não vai ser possível, né, porque tem a necessidade, tem a procura muito alta, tem a demanda,
e não tem matéria-prima que cobre toda essa demanda. Então, eles vão optar por exportação. Então, o primeiro país que vai vir em mente qual que é? O Brasil. Então, devido a isso, acredito que é só questão de tempo que outros frigoríficos consigam essa habilitação ou consigam esse credencial para poder exportar. Porque tem duas coisas para a Arábia Saudita que é extremamente importante. Primeiro, você precisa ser certificado halal por uma certificadora reconhecida. E segundo, o seu frigorífico tem que estar homologado, habilitado pelo Ministério da Arábia Saudita. Então, eles mesmos vão falar, olha, frigorífico A, B e C estão habilitados para a Arábia Saudita. Os outros não podem mandar mais. Mas para você conseguir ser habilitado, você tem que ser certificado halal. Se você não for certificado, você não vai conseguir. Então, são essas duas questões que todo frigorífico que queira exportar para a Arábia Saudita tem que ter. Primeiro, a homologação. Primeiro, a certificação halal. E segundo, a homologação do Ministério da Arábia Saudita. E nesse sentido, Omar, como você comentou que a gente tem todos esses gargalos lá na Arábia Saudita para poder, então, estabelecer uma produção própria de carne de frango. Essas 11 plantas frigoríficas que foram suspensas, né, tiveram a habilitação suspensa, é possível que elas voltem a ser habilitadas ou não? Porque houve rumores, né, não foi confirmado oficialmente, que essas habilitações foram suspensas por causa de casos de salmonela, mas isso não foi confirmado de maneira oficial, a gente não tem essa informação, esse martelo batido. Então, há a possibilidade de voltar a ter a permissão dessas plantas que foram suspensas? Olha, a oportunidade, claro que existe, né? Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, em conjunto ao MAP, em conjunto à BPA também, né? E essa questão da salmonela, só para deixar claro, existe uma normativa específica para países do Golfo que fala somente da questão do salmonela, qual que é a aceitação de salmonela, entre outras bactérias, né? Então, esses frigoríficos, se eles são certificados halal, automaticamente eles atenderam essas normativas. Então, é meio que uma conversa para desviar o foco, não? A gente sabe que isso aqui não é o motivo real porque essas plantas foram bloqueadas. E sim, o motivo real seria mais mesmo por estratégia, por questões internas do governo da Arábia Saudita, do Reino da Arábia Saudita, em querer reduzir a exportação, a importação de carne, e aumentar a produção local do reino, né, da Arábia Saudita. Porém, não é uma coisa fácil, que nem que eu mencionei, é um pouco difícil, é um processo muito demorado. Enquanto isso acontece, a população precisa comer. Se não comer, não vai faltar comida. E outra questão, também outro fator de clima, atmosfera e tudo mais também que possa atrapalhar um pouco. E a principal questão que eu acho, do meu ponto de vista, é acordos comerciais entre os dois países, né? Então, nós temos, por exemplo, nós vemos o Brasil tem acordos comerciais com a China, então a China começa a habilitar outros frigoríficos, o Brasil tem acordo comercial com outro país árabe, por exemplo, o Emirados Árabes vai acontecer a Expo Food, agora a Expo Dubai, né? E é no mês que vem, então o presidente da República está indo para a Expo também, o vice-presidente Hamilton Mourão também está indo para fazer alguns acordos. São essas questões que acabam facilitando o acordo entre os dois países. Então, a mesma coisa, né? A Arábia Saudita, acredito que a questão é mais também um pouco mais burocrática e política do que questão de qualidade mesmo. Então, é questão de tempo só para eles voltarem a habilitar outros frigoríficos e voltar tudo como era antes, se não for até melhor também, né? Então, é só questão de tempo, realmente. Essa pandemia deixou o clima um pouco pesado, porque não tinha como viajar, não tinha como fazer essas reuniões, esses congressos. E, aos poucos, a gente está tomando a vida como era antigamente e a tendência é que tudo volte como era antes, até melhor também. Então, é possível compreender que não há, por enquanto, nada de errado com o mercado halal brasileiro, mas há novas regras, alguma normativa nova em que o Brasil precise se adequar para continuar, então, mantendo a parceria comercial com esses países? Olha, as normativas que são estabelecidas, que existem, ela às vezes sofre alguma alteração de ano em ano, porém, antes disso acontecer, nós, por sermos uma certificadora acreditada e reconhecida mundialmente, nós recebemos essa informação em primeira mão, para que as empresas que estão certificadas pela CIDIAL, elas se adequam a essas autorizações antes do tempo, para não perder nenhum tipo de acreditação, habilitação. Então, caso aconteça de ter alguma mudança, nós somos informados muito tempo de antecedência, e os frigoríficos também recebem essa carta ou essa informação. Por exemplo, um exemplo que aconteceu na Arábia Saudita, a questão do choque, que não será mais permitido atordoamento em aves para a Arábia Saudita. Então, nós recebemos essa informação em 2018 e repassamos para as empresas, e teve empresas que se adequaram para poder manter o contrato ou manter o acordo que tem com esse país. Então, sempre que tem alguma mudança, não é uma coisa que chega em cima da hora, de última mão,
olha, vai ser assim agora. Não, a gente informa com o tempo, recebemos essa informação e, claro, informamos as empresas também, para não pegar ninguém de surpresa. E, a questão que pode acontecer para o ano que vem, uma mudança interessante das normativas halal, seria mais voltada mesmo para a Malásia, que também é um potencial muito forte para o mercado halal, é inserir algumas questões sobre sustentabilidade nas normativas halal, ou seja, quando for fazer auditoria nesses frigoríficos ou nesses estabelecimentos, um dos itens a ser verificado também é a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, do colaborador que você tem, se existe um tipo de reconhecimento a esse colaborador, se existe maltratos a esse colaborador ou não, enfim, vários fatores referente à sustentabilidade, ao meio ambiente também, que não deixa de ser o tema que vai ser abordado recentemente, agora na Expo Dubai também. Então, tudo isso só mostra que realmente o halal e a sustentabilidade e as boas práticas, e principalmente o bem-estar animal, falando em aves, também é um fator verificado com frequência e com rigorosidade também. É outra questão verificada na certificação halal para garantir que o produto brasileiro realmente possa ser sempre o melhor produto no mercado internacional. E, Omar, nesse primeiro semestre, de acordo com os números que a gente tem, alguns países se destacaram, né? A gente já falou da Arábia Saudita, temos Emirados Árabes, Iêmen, Kuwait, a Líbia também. E além desses países que a gente já tem consolidados como grandes parceiros comerciais, quais que você enxergam como potenciais que podem aumentar, então, a compra de frango halal brasileiro? Quando a gente fala halal, não é uma certificação voltada apenas aos árabes, e sim aos muçulmanos. Nós temos hoje, muita gente talvez não saiba disso, o principal comprador de produto halal é a Indonésia. A Indonésia hoje tem uma população em volta de 240 milhões de habitantes, que são todos muçulmanos, no caso, e são o principal comprador. Nós temos Malásia, nós temos a China, um potencial gigantesco, e a China compra muita carne halal também. Temos o Japão, nós temos a África do Sul, já estamos já na África, mas não é mais na Europa. Também temos países da Europa, nós temos a Rússia, que é um potencial muito forte também, que sempre compra carne brasileira, halal também. Então, quando a gente fala de halal, muita gente pensa diretamente na Arábia Saudita, Dubai, Kuwait, Catar, esses países árabes, que são países realmente parceiros de longo prazo e parceiros assim muito fortes que o Brasil tem. Mas também nós temos outros parceiros, outros países, que são importantes player no mercado halal, principalmente para proteína animal, que é a Ásia Oriental e a África, né, o Sul da África, a África do Sul também, e alguns países da Europa. Então, é um leque muito grande, principalmente a China, muita gente não sabe, mas a China compra muita carne halal do Brasil, porque primeiro, ele quer atender esse consumidor muçulmano que existe, e segundo caso, eles sabem, eles entendem, e eles têm essa consciência de que o selo halal acaba agregando valor e acaba garantindo que esse produto é um produto lícito, um produto saudável, seguro para consumo e rastreável também. Então, são praticamente esses países da Ásia Oriental, alguns países da Europa e a África do Sul são os principais compradores da nossa proteína animal halal. E, Omar, qual que é a perspectiva de crescimento para as exportações de frango halal aqui do Brasil para esse ano de 2021? O que se espera no comparativo, então, com 2020? Com certeza, 2021 foi um ano melhor que 2020. Devido à pandemia, a situação começou a melhorar um pouco melhor do que ano passado, né? Nós tivemos a vacina, 2 doses, e quase todos os países do mundo já, a grande maioria da população mundial foi vacinada. Isso facilita um pouco a questão de negociação e viagens e tudo mais, porque isso acaba, a população árabe, falando assim em geral, é um povo que anda muito na confiança. Então, para você conseguir a confiança deles, não é uma coisa de um dia para o outro, é uma coisa demorada e trabalhada. Mas a partir do momento que você consegue essa confiança, você já está feito. Mas, ao mesmo tempo, você pode demorar muito tempo para conseguir, pode perder ela num piscar de olho, entende? Então, devido a essa situação que nós encontramos hoje, de meio que flexibilizar essas viagens e tudo mais, acabou facilitando, fazendo com que esses compradores possam retomar as viagens ao Brasil, porque vários deles querem vir e ver com os olhos se realmente o abate é halal, verificar a questão do frigorífico e tudo mais antes de comprar. Isso aqui acaba facilitando muito, né? São missões do governo que enviam ao Brasil, e a tendência é que isso com certeza aumenta muito mais do que foi no ano passado e muito mais do que foi no primeiro semestre, porque uma coisa leva a outra. Quando você aumenta
por exemplo, o que vai acontecer em Dubai, a Expo Dubai agora, e início do ano que vem também, que vai ter o GoFood, vai ter já a Arábia Saudita também, uma feira na Arábia Saudita e outras questões, outros eventos. Aumenta o número de pessoas que vai frequentar esse país, aumenta o turismo e aumenta automaticamente a demanda de carne halal também. Então, se já tinha uma demanda alta, imagina agora com esses eventos que vai voltar a acontecer a 1000 por hora. Foram 2 anos de, podemos dizer assim, de meio de seca na questão de turismo nesses países, de movimentação. Então, agora isso só tem a crescer de uma maneira muito rápida e voltar muito mais rápido do que era antigamente, né? E conseguir quebrar mais recordes, se Deus quiser. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém tem sombra de dúvidas. E o Brasil está preparado. Uma coisa interessante de mencionar: o Brasil está preparado hoje a atender qualquer demanda que tem, tanto para países árabes quanto países muçulmanos em geral. E a gente consegue mensurar essa expectativa de aumento, Omar, de quantos % pode aumentar até o final desse ano de 2021 no comparativo com o ano passado? Olha, tem muitos fatores que a gente acaba impedindo nessa questão. Uma coisa que é meio chata a gente falar, por exemplo, mas essa questão não aconteceu com frango, aconteceu com bovino, por exemplo, do caso que teve de vaca louca. Isso aqui acabou afetando um pouco a exportação, né? Então, tem fatores que acabam aparecendo e deixa com que acaba, assim, afetando negativamente a exportação brasileira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, frango é frango, boi é boi, mas um exemplo que eu dei para você entender. Então, para mim chegar e falar, porque nós somos uma certificadora e nosso serviço é certificar, habilitar empresas e garantir que esse produto realmente é um produto halal, um produto saudável e principalmente seguro para consumo. Então, eu acho que para mim chegar e falar percentual, quanto que vai aumentar, eu estaria assim meio que falando uma coisa que eu não tenha dados certos e concretos para poder divulgar. Então, por isso, você me desculpa, mas aqui não é o momento de eu chegar e falar um percentual quanto que vai aumentar, mas eu garanto que os números da tendência em crescer, porque todos esses fatores que eu falei ajudam com que faça com que o Brasil realmente passe a exportar muito mais do que já exportou, tanto esse ano quanto no ano passado ou nos últimos 2 anos também que passaram. Certo. Omar, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e conte comigo sempre que precisar. Estivemos aqui, portanto, com o Omar Chahine, que é gerente de Relações Internacionais da Sedial Halal, falando então sobre o balanço desse primeiro semestre de 2021 das exportações brasileiras de frango halal. O Brasil, que é o principal exportador de frango abatido nessa modalidade, então foram atingidas esse ano 942 mil toneladas embarcadas só no primeiro semestre. De acordo com o Omar, ainda é cedo para ter uma expectativa de quantos por cento essas exportações vão crescer nesse ano de 2021, mas sim deve haver um aumento em relação a 2020, justamente porque a gente tem um avanço no processo de vacinação desses países importadores, também a retomada do comércio, do turismo, que é muito importante, e segundo ele, a questão da Arábia Saudita, que foi um ponto crucial para nós de preocupação aqui no Brasil em relação à avicultura, já que a Arábia Saudita é um parceiro comercial de longa data e um dos principais dos países árabes que compra o frango halal brasileiro. Em maio, a Arábia Saudita suspendeu a habilitação de 11 plantas, mas ainda assim no primeiro semestre foi o país que mais importou frango aqui do Brasil. E segundo o Omar, a Arábia Saudita ela tem uma perspectiva de produção de frango local, mas ele acredita que essa produção ela não deve acontecer com muita pujança e nem em um curto espaço de tempo, já que o clima, as especificidades do país não garantem a ambiência correta, então, para a produção de carne de frango. Sendo assim, a Arábia Saudita deve continuar dependente do frango importado e principalmente do frango halal brasileiro, que é o de maior confiança e que consegue, então, ter a escala para atender todos esses países. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.